eu sou a Suzy Daiane e juntamente com a Adriana Nitzka, nós somos da Laço Companhia de Arte e nós desenvolvemos então um projeto que tinha o título de Teatro Playback com Objetos. Nós chamamos a Jo Fornari, que é da Companhia Andante, para dirigir as cenas desse trabalho. O projeto consistia em montar um espetáculo de teatro playback utilizando no seu processo objetos. Desde o início, quando a gente começou a fazer então essa montagem, a gente entendeu que o nosso objetivo final, que era montar um espetáculo, não ia acontecer da maneira como nós prevíamos. Isso porque, explicando agora um pouquinho o que é cada linguagem, né? O teatro de playback é um teatro feito ao vivo, um teatro onde as pessoas da plateia contam suas histórias e logo em seguida os atores então vão encenar essas histórias que foram contadas. O teatro de objetos é um teatro da linha do teatro de animação, onde a gente utiliza o objeto, né? O objeto ele é metafórico, ele representa um símbolo, ele traz um significado. E então a ideia principal que nós tínhamos era utilizar então esses objetos para contar essas histórias. O objetivo foi receber histórias que as pessoas nos enviaram por e-mail, carta, por áudio, né? Então nós abrimos o nosso correio do coração para receber essas histórias das pessoas que queriam participar do projeto. Recebemos então as histórias e o nosso trabalho foi pegar cada história e contá-la com objetos. Aí o teatro playback ele se perde um pouco dentro desse processo, porque primeiro porque não está sendo ao vivo, segundo porque a pessoa que vai escutar essa história ela não vai ver isso automaticamente, que é assim que ela contou. E isso faz com que o teatro playback se perca um pouco. Porém, a sua essência de ouvir a história e de ser recontada é o que nós vamos fazer nesse projeto. E o teatro playback ele busca encontrar a essência das histórias, na delicadeza e aprender a ouvir. Acho que uma das coisas que o teatro playback me ensina é aprender a ouvir as histórias e ouvir o que as pessoas têm a contar. Cada pessoa é um contador de uma história e ele é o seu protagonista da sua história. Então nós tentamos trazer dentro desses objetos os seus protagonismos, o objeto que faz com que aquela pessoa seja a protagonista. Cada objeto representa um personagem ou uma metáfora da história ou que ela nos toca, como cada história tocou o nosso coração. Então, nós ouvimos várias histórias, escolhemos as histórias que nós então vamos contar com objetos. A Jo então fez a direção de cena desse trabalho. O nosso objetivo futuro é que a gente possa, através desse trabalho que nos trouxe experiência, que nos trouxe pesquisa sobre como trabalhar com o objeto, como ouvir uma história e transformar ela numa história contada com objetos, que a gente possa se munir dessa informação, desse aprendizado que a gente teve durante esse processo, para um dia de verdade poder contar histórias com objetos ao vivo. É um processo complicado, diferente, que a gente nunca tinha experimentado, embora a gente está trabalhando aí agora com teatro de objetos e eu tenho experiência com teatro de playback. Essa junção das duas linguagens tem sido um desafio, mas a gente acredita que esse projeto ele nos instrumentalizou para que no futuro a gente possa fazer esse espetáculo acontecer de forma ao vivo. Eu trabalho muito com o processo de metáfora, com linguagem poética, mas é dentro da área da escrita, né? Então, pensar no objeto, pensar como trabalhar a metáfora no objeto, ou como relacionar o objeto com a história, foi um processo bem novo para mim. Foi assim, uma coisa muito diferente e foi uma experiência muito bacana, assim, você encontrar dentro da linguagem como tem definições que você consegue encontrar tanto para uma pessoa, tanto nas características humanas quanto no objeto, e o quanto um objeto pode falar do ser humano ou de uma história. Eu fui convidada pela Suzy e pela Adriana para fazer a parte de direção das cenas que envolve esse projeto, né, das cenas com os objetos e o teatro playback. Especificamente, eu dirigi as cenas a partir do olhar e do meu conhecimento com o teatro de objetos, que é uma linguagem que eu tenho mais trabalhado nos últimos tempos. Então, o desafio foi unir essas duas linguagens e transformar o material que chegou pronto, porque eu não fiz parte do processo de montagem, mas eu cheguei no momento final, quando as cenas estavam praticamente prontas. Então eu pude olhá-las, entender o processo de pesquisa que elas tiveram, né, e o processo de montagem que chegou até ali, e poder então lapidar as cenas.
levando poesia, levando leveza, humor ou drama, conforme a necessidade de cada cena. Foi um processo bastante interessante, porque o teatro playback e o teatro de objetos, eles têm bastante similaridades, mas tem algumas coisas que são bem específicas de cada um. Então, o desafio foi encontrar a síntese dessas duas linguagens e unir nesta cena onde mescla essas duas linguagens. Acho que o resultado foi bem interessante. As meninas trouxeram um olhar bonito e cuidadoso para com os objetos, para com as histórias reais, e a transformação, o olhar delas, a poesia delas, que atravessou todo o processo de montagem das cenas. E foi com todo o carinho que a gente conseguiu trazer de cada história e a essência e o poder que cada história tinha, pensando que cada objeto também tem um poder. Então, que cada objeto que representa essa história possa representar bem cada pessoa que a contou.